A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para a nossa terceira aula deste módulo que eu amo muito, valores cristãos, algo que a gente tem que preservar dentro de nós, amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de falarmos da tua palavra. Mais uma vez, Pai, tira o nosso cansaço do dia a dia, tira esse peso que talvez esteja no ombro de algumas pessoas que estão assistindo. Tira toda dúvida, mágoa, rancor, frieza, distância, Pai. Que a gente consiga, através dessa aula, se reaproximar de Ti, ou se aproximar de Ti verdadeiramente, Pai. Em nome de Jesus, que a gente tenha o coração limpo para absorver tudo aquilo que o Senhor vai falar nessa aula de hoje, Pai, para a Sua honra e glória, não é para ego nem para orgulho nosso, é para a Sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, a primeira aula que a gente teve deste módulo foi sobre posicionamento. A segunda, sobre amor e caráter, e hoje falaremos sobre integridade e verdade, ok? Então, posicionamento, um valor cristão muito importante, se posiciona. Mesmo que você não saiba o que fazer, não deixe a sua posição de filho. Amor e caráter, né? Amor como principal dos sentimentos, e o caráter cristão, né? Provando que esse amor existe. E hoje, integridade e verdade. Tá bom? Então, encheu sua tela aí, valores cristãos, tema 2, né? O primeiro tema foi nova criatura, o tema 2, valores cristãos. Versículo base deste módulo, vamos recapitular, igreja, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então pense nessas coisas, gaste seus neurônios aí, seu tempo pensando nesse tipo de coisa, dando valor a esse tipo de coisa. Vamos lá, publica os 4 temas, maravilha. Ó, os 2 iniciais apagadinhos, posicionamento, como falei, já foi, amor e caráter. Hoje, integridade e verdade na aula 3 e na aula 4, semana que vem, propósito e vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao primeiro versículo de hoje, falando sobre integridade e verdade. Provérbios 11:3. Provérbios 11:3, enche a tela aí. A integridade dos justos os guia, mas a perversidade dos traiçoeiros os destrói. Entenda como ser uma pessoa íntegra, verdadeira, é importante, né, para caminhar com o Senhor. A integridade dos justos os guia, ou seja, com quem você anda andando? A quem você anda ouvindo ou dando valor? Porque a integridade dos justos os guia. Se você tem bons amigos, de bons princípios, de boa família, de fé principalmente, né, essas pessoas vão realmente querer o seu melhor. Vão querer realmente te indicar o melhor caminho, te dar bons exemplos, né? Porque a Bíblia diz que a integridade dos justos os guia. Então, se a gente se guiar e se basear em pessoas que não têm escrúpulo, que não têm valores, a gente vai estar sendo guiado pelo caminho errado. E a perversidade dos traiçoeiros os destrói, porque quem não é justo é traiçoeiro. Né? Então, os traiçoeiros realmente são perversos, querem usurpar, usar de nós, mas que a gente consiga se cercar. Não estou falando de mais ou de menos, igreja, mais pessoas, menos pessoas. Estou falando de integridade. Ah, mas o outro tem 20 amigos. Será que tem mesmo? Eu só tenho 2 amigos, um amigo. Mas que esse 1, 2 seja íntegro. Né? Presta atenção que a gente não tem que ser corrompido por esse mundo. A gente não está aqui por like em rede social. Nós estamos aqui para obedecer à voz do Senhor. Nós temos valores, nós temos princípios, né? E a integridade dos justos os guia. Você está frequentando lugares onde justos frequentam, onde pessoas de Deus frequentam? Ou pessoas traiçoeiras, trapaceiras estão frequentando? Nesse caso, você realmente vai perder os seus valores, talvez você seja corrompido. Por isso que é importante a gente ver onde a gente está pisando a planta dos pés. 1 Coríntios 15:33 é um versículo também muito importante para que sejamos íntegros diante do Senhor, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Tem uma versão que essa que eu pus na tela para vocês, né? Fala, más conversações corrompem os bons costumes. E é uma verdade. Mas tem uma versão que eu gosto mais que fala, as más companhias corrompem os bons costumes. E é verdade. Se você andar com pessoas que
que não andam de acordo com o que Deus anda, com o que Deus gostaria de fazer, que você fizesse, no caso, né? Não que Deus gostaria de fazer, mas que a gente fizesse, a gente vai cair. E isso é muito ruim, as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então tome cuidado, quando você for tratar até uma má companhia que Deus te preparou para conversar, te preparou para pregar, ore, jejue, adore, se prepare, se consagre para esse momento. Você fala, sou de Deus mesmo, Deus mandou pregar para aquele povo lá, eu vou pregar, de repente aquelas más atitudes daquele povo, daquela casa, daquela família, enfim, começam a te corromper. Então cuidado com as más companhias nesses dois sentidos. Tem hora que Deus vai te colocar em lugares que você vai entender que as pessoas não combinam com você. Mas Deus te colocou ali. Então se fortaleça porque existe uma obra de Deus a ser feita. Agora, se você realmente se cerca de pessoas que não têm escrúpulo, defraudam pessoas, mesmo assim quer seguir ao Senhor e vive se cercando de pessoas que vivem dando truque, fazendo coisas erradas, essas companhias, uma hora, num momento de fragilidade seu, meu, podem nos corromper e levar com que a gente faça coisas que desagradem o coração do Senhor. Então preste atenção, porque a Bíblia não erra, não mente, né? E diz no texto, não vos enganeis, não vos enganeis. Toma cuidado, vigia, é isso que a Bíblia diz. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado onde você senta, com quem você conversa. Qual é o papo que está rolando, que está acontecendo? Você é uma pessoa íntegra e de repente o seu valor íntegro cristão, né, integridade, verdade, daqui a pouco você começa a participar de acusações, de rodas de escarnecedores e a sua integridade começa a ir embora. Então é isso que a Bíblia fala. Toma cuidado aonde você pisa, com quem você conversa, de que pessoas você está se cercando. Por quê, pastor? Porque você é uma pessoa íntegra e lida com a verdade. Mas se eu não for, as pessoas vão rir de mim. Talvez realmente seja melhor que elas riam de você do que você se misturar onde talvez a sua integridade seja corrompida. É Deus quem vai nos justificar, igreja. Então, acalme o seu coração. Para de querer seguir o mundo só para agradar outras pessoas. Às vezes Deus está querendo uma outra posição de você. E às vezes se posicionar, como foi a primeira aula desse módulo, dói. Às vezes se posicionar não é bem encarado por pessoas que nos rodeiam, mas a gente tem sim que se reposicionar, né, com valores cristãos, tendo o nosso posicionamento, amar, né, como foi falado na aula passada, né, e agora agir ter caráter cristão, como foi falado na aula passada, né, e ser íntegro e verdadeiro, que é o assunto de hoje. Então, de repente, a sua companhia errada vai fazer com que você não seja íntegro e não seja verdadeiro. Avalie. Tá? Deus vai te pedir, Deus vai, com muito carinho, muito amor, vai te pedir para sair de certos grupos, de certas situações, de certas companhias, porque Ele sabe mais do que ninguém que aquilo não está te fazendo bem. E em muitos momentos aquilo pode até te doer, como me doeu na minha conversão, Deus me separar de certas pessoas, mas depois, lá na frente, eu fui entender que aquilo não era bom para mim, não trazia bons valores para mim. E tempos depois Deus me preparou, já mais forte na palavra, né, entendendo mais quem Deus é, me preparou para voltar a falar com certas pessoas, não que eu virei as costas, fiquei de mal, mas voltar a me aproximar, porque daí mais forte conseguia pregar da palavra de Deus. Amém? Então, entenda o tratar de Deus na sua vida, entenda onde Ele quer que você pise, com quem você fale, e os grupos ou rodas que você anda frequentando. Glória a Deus. A aula de hoje, quero falar de um exemplo de um irmão nosso, um texto agora um pouco mais longo, para a gente meditar com relação a integridade e verdade, sem dúvida, um irmão nosso na Bíblia, muito íntegro e muito verdadeiro. Falaremos hoje sobre Daniel, sim, um servo de Deus que eu tenho profunda admiração, posicionado, tinha amor pela obra de Deus, tinha caráter e tinha, como na aula de hoje falamos, integridade e verdade. Então, te convido a ler o texto de Daniel, capítulo 6, a partir do capítulo 6, versículo 1. Enche a tela, leia comigo. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Ou seja, volta para mim, ali existia um mover do rei Dário em organizar ali, né, aquele reinado e, como você viu no texto, né, 120 príncipes e 3 presidentes. Daniel era muito querido pelo rei Dário. Né? Daniel ali
como posso falar ali, ele era uma vida que foi pega de outro lugar para estar naquele reinado, e muito inteligente, muito sábio, muito correto, e obviamente chamou a atenção por tudo isso. E ali o rei Dário tentava fazer com que ele fosse um dos 3 grandes líderes naquele momento. Vamos seguir? Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então vamos lá, dentre esses 3 principais, né, Daniel seria o principal dos principais. Mais uma vez, a Bíblia diz aqui, Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Um espírito excelente. Um espírito excelente. Olha que coisa linda. Realmente a excelência de Deus se manifestava em Daniel. É isso que a Bíblia quer dizer. Um espírito excelente, existe um espírito excelente em você e em mim. Existe um Espírito Santo dentro de nós. Então em nós existe um espírito excelente. Mas por que a Bíblia cita um espírito excelente justo para Daniel? Porque ele manifestava esse espírito excelente. E isso é integridade e verdade. E é essa pergunta que eu te faço hoje. Né? Você sabe que você tem o Espírito Santo dentro de você, ou se você não sabia, está sabendo agora. Mas você deixa ele se manifestar, você se manifesta de acordo com que o Espírito Santo de Deus pede com que você se manifeste, você está agindo dessa maneira. Isso é ter um espírito excelente. Porque se você tem algo incrível, eu falo, olha, eu tenho um carro que anda a 200 km por hora, mas você não usa. Você não tem pista para usar, você não mostrou para ninguém que ele chega, então as pessoas não vão muitas vezes acreditar que ele realmente alcança essa velocidade. É a mesma coisa, você tem um Espírito Santo dentro de você, mas você não usa. Como é que você vai ter um espírito excelente? Fala, tem um carro excelente, mas você não liga, não tira da garagem, então como é que a excelência vai ser provada? Né, desse exemplo que eu dei do carro, e como é que o Espírito Santo se mostra excelente se você não o usa com excelência? É isso que eu te convido a usar o Espírito Santo de Deus, a deixar ele fluir de maneira excelente. É nesse momento, porque Daniel era tão íntegro e verdadeiro que se via nele um espírito excelente. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa, tá bom para você? Espírito excelente. Você vai agir com tanta excelência e não vai te doer, não vai te pesar, porque quando o Espírito Santo de Deus flui, né, é com excelência que você vai agir, com verdade, com integridade, é assim. E a Bíblia diz que não conseguiam achar erro em Daniel, porque quando você começar a fluir de maneira excelente no Espírito, em nome de Jesus, iremos fluir, pessoas vão te acusar. As pessoas vão te admirar tanto, vão sentir uma paz, e não é por ego, por orgulho, mas você vai fazer diferença nos ambientes que você pisar. As pessoas vão querer falar com você para pegar uma palavra de aconselhamento. As coisas vão acontecer de maneira diferente quando você estiver no ambiente. É isso, o Espírito de Deus vai fluir através de você. E pessoas vão se levantar contra você, como aconteceu com Daniel. As pessoas vão ficar com inveja. Ele não tem defeito, ele é tão excelente que não dá para ficar com um cara desse perto. Olha que absurdo, mas infelizmente é assim que o mundo age, não só na época de Daniel, como na nossa época também. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Do seu Deus, Deus dele. Porque eles não admitiam o Deus de Daniel como Deus deles. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive para sempre. É uma saudação, né? Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que eles pegaram? Se reuniram, como vocês viram aqui no texto, juntaram e falaram, vamos fazer uma lei seguinte, ninguém pode pedir nada, nem para Deus nenhum, a não ser para o rei em 30 dias. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Por quê? Porque sabiam que Daniel orava diariamente mais de uma vez. Então se ele desobedecer, mas aí chegaram no rei e falaram assim, olha, todo mundo concordou, rei, então o senhor tem que assinar. Se todo mundo concordou, ou a grande maioria, né, concordou, o senhor tem que assinar. A Bíblia diz, agora pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito,
para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Ou seja, se é a maioria que decidiu, o rei tem que assinar e seguir. E a Bíblia diz, por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Então, as pessoas perderam tempo tentando inventar algo para condenar Daniel. Eu quero dizer que você íntegro, você verdadeiro, haverão levantes. Pessoas se unirão até contra nós, por causa da nossa integridade e verdade, mas Deus sempre nos justificará. Deus não vai nos abandonar, não vai deixar o íntegro e o verdadeiro perecer. Então deixa as pessoas falarem, talvez você está assistindo essa aula e está sendo acusado de algo porque você usou da sua integridade e verdade. Eu te digo uma coisa, glória a Deus por isso, continua sendo verdadeiro, não minta, não corrompa ninguém. Se você errou, admita seu erro, mas lide sempre com a verdade. Seja uma pessoa íntegra. Mesmo que seja só você íntegro na sua casa, no seu ambiente de trabalho, seja íntegro. Este texto que nós acabamos de ler, Daniel era o único. Não é que ele tinha mais 2, 3, 4, 5 amigos ali fazendo escolher. Ele estava sozinho naquele momento, mas não abandonava a sua integridade e verdade. Amém, igreja? Que a gente não se venda, nós não estamos à venda, fomos pagos a preço de sangue, o nosso preço já foi pago. Vamos vender a nossa integridade? Vamos vender a nossa verdade? Daniel sozinho não vendeu. A Bíblia não fala aqui de uma revolta de Daniel, nada disso. Ele continuou se posicionando de maneira íntegra e verdadeira, principalmente perante Deus. Entendam aqui, eu vou partir para uma outra parte do texto, mas o decreto foi assinado, a maioria votou, né? Eles articularam contra Daniel numa petição completamente vazia e descabida. Não se pode em 30 dias fazer pedido a ninguém, nem a nenhum Deus, a não ser ao Senhor, rei Dário, tá bom? Nós combinamos esse decreto aqui sem a menor pé nem cabeça, o rei nem pergunta por quê, mas como eles se reuniram e a maioria decidiu, baseado na lei dos medos e dos persas, o senhor tem que carimbar e assinar aqui. Inclusive, usaram desse artifício para que o rei assinasse ali, e a Bíblia diz que por esta razão, deles terem tido a maioria para nos cumprir a lei, né, Dário assinou o edito e a proibição. Continuando aqui no versículo 16 do mesmo capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, falou, o edito está assinado, então eu não vou mais orar. Já que tem essa lei humana que eu não posso mais orar, eu não vou mais orar. Não é isso que Daniel faz, porque lei humana nenhuma o impediria de orar ao Senhor. Quais leis humanas que estão te impedindo de ser mais filho de Deus? Quais regras humanas? Porque vão rir se você for para a igreja? Você vai virar motivo de chacota, de falar que agora aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e segue a palavra dele? Que nada te impeça, que nenhuma risadinha de canto de boca, que nenhum comentário maldoso, que nenhuma lei mundana te impeça de seguir ao Senhor Jesus verdadeiramente. Amém? Amém, igreja? E a Bíblia diz, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aí, igreja, o que Daniel fez? Obedeceu a lei? A lei do Senhor é maior. Então ele continuou obedecendo, ele viu que a lei foi assinada. A Bíblia diz aqui, soube que o edito estava assinado, e para Daniel, ele não obedece ao mundo. Você obedece? Ele obedece a Deus, ele obedecia a Deus. E nós também obedecemos a Deus, como filhos obedientes. Fazemos aquilo que agrada o coração do nosso Pai, Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante de Deus. Daniel, mesmo com a lei assinada, não tentou disfarçar. A Bíblia diz aqui, acharam Daniel orando e suplicando, uma súplica. Uma súplica é uma atitude, entre aspas, de dor espiritual. Inclusive, não fala a Bíblia aqui, mas Daniel devia estar suplicando por misericórdia desses que criaram uma lei tão vazia e absurda dessa, querendo prejudicar, né, um culto, uma oração a Deus, né? E acharam ali Daniel orando e suplicando, sem a menor vergonha, igreja, sem a menor vergonha. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real, disseram-lhe, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei,
fosse lançado na cova dos leões, respondeu o rei dizendo, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Maravilha, articularam, pegaram Daniel orando, foram ao rei e falaram, olha, só para lembrar, rei, o senhor assinou uma lei, né, que ninguém podia pedir nada a nenhum deus, a nenhum homem, a não ser a ti durante 30 dias. Ok, rei, o rei confirma, falou, olha, de acordo com a lei dos medos e dos persas, eu assinei o decreto, sim, né, cumpri a lei aqui, e realmente quem descumprir essa lei será jogado na cova dos leões. Então responderam ao rei, dizendo-lhe, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha que maldade. Olha, Daniel, que inclusive o senhor aí estava pensando, né, em nomear, não como príncipe, mas os 3 presidentes como principal presidente, ele mesmo, que é da sua confiança, descumpriu aquilo que o senhor assinou. Ele continua lá orando 3 vezes, né? Não fez caso de ti, nem da lei que o senhor assinou. Olha que maldade. Muitas pessoas, igreja, vão tentar nos acusar. E acusar de benfeitorias que nós fazemos, acusar de coisas boas, como se fazer coisas boas fossem coisas erradas, né? Agir a favor de Deus fosse algo errado. Infelizmente, pessoas nos acusarão. E como acusaram aqui, inclusive por uma pessoa que gostava de Daniel, porque o rei Dário tinha um apreço por Daniel, e ele sim, o Daniel foi ali acusado como se tivesse, tá vendo, o senhor tem apreço por Daniel, mas Daniel não tem apreço pelo senhor, porque ele descumpriu a sua lei. Eu creio sim que Daniel tinha um apreço pelo rei Dário, sem dúvida, mas o apreço maior de Daniel era por Deus, e ele não ia descumprir ou cortar o seu relacionamento com Deus por uma lei mundana. Eu te convido a agir dessa maneira. Seja íntegro e verdadeiro perante o Senhor, que nada neste mundo te afaste de uma verdadeira relação com o Senhor. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. O rei ficou incomodado, igreja. O rei ficou incomodado, meus irmãos, e procurou, a Bíblia diz, ficou incomodado, ficou até o fim do dia achar uma solução, uma brecha na lei que ele mesmo assinou para que Daniel não fosse para a cova dos leões. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Falou, ó, tá passando o tempo, o senhor não está fazendo nada, mas nem pense em descumprir essa lei ou fingir que essa lei não existe, porque né, já é decreto, isso aí já assinou, isso aí tem que ser cumprido, não pode mudar. O senhor mesmo como rei não tem o direito de mudar essa lei. Foram realmente falar, e aí, Daniel vai para a cova ou não vai? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel. Com certeza foi um momento de dor para o rei ali, falou, eu assinei, eu vou ter que cumprir. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A Bíblia não relata nenhuma reação de Daniel. Porque quem é íntegro, quem é verdadeiro com o Senhor, sente algo que você vai concordar comigo. Quem é íntegro e verdadeiro com o Senhor, sente algo chamado paz. Eita, que presente, hein, de Deus para nós. Sente algo chamado paz. Daniel não mostra uma revolta, não tem nenhum versículo da Bíblia mostrando um questionamento de Daniel. Mesmo quando vierem te acusar ou fazer alguma maldade contra você, você vai sentir paz, porque você sabe quem te garante. Por favor, continue íntegro e verdadeiro em tudo que você está fazendo. Isso é honra ao Senhor. Isso honra esse Deus poderoso a quem servimos. Vamos para a última parte? E aí nós vamos encerrando a aula de hoje. E diz, e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova dos leões, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Não sei exatamente como era essa cova, mas foi colocada uma pedra ali em cima sobre essa cova, e ali com o anel do rei, o rei selou ali. Ele, e aqui a Bíblia diz, e os seus senhores, né? E com o anel dos seus senhores, para que não
se mudasse a sentença acerca de Israel. Ou seja, está selado que essa ordem minha vai ser cumprida. E Daniel lá dentro com leões famintos. Leões que andavam dentro daquela cova famintos, já preparados para esse tipo de penalidade, esse tipo de castigo. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Você imagina, Dário foi corrompido, coagido. Por isso que a gente tem que vigiar e orar. Porque essas pessoas coagiram o rei a assinar um decreto. Presta atenção, igreja, vigia e ora, que ninguém te coaja a ação nenhuma contra o Senhor. Mas ele foi coagido, aqui a Bíblia diz, né, no texto que a gente leu. E a Bíblia diz que depois que ele selou ali a pedra com o anel, ele foi para o quarto, não quis comer, não quis beber, não quis instrumento e não conseguiu nem dormir. O sono fugiu dele, incomodado. Tipo, como é que eu fui cair nessa? Imagina a dor no coração do rei, a aflição, como aquela noite para o rei Dário durou muito mais do que uma noite comum, pensando o que poderia estar acontecendo com Daniel ali. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei estava aflito para entender o que estava acontecendo ali com Daniel. E a Bíblia diz, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque ele não acreditava, não tinha muita fé que Deus poderia ter livrado Daniel. Então, com voz triste, ele chega na cova e chama por Daniel. A Bíblia diz, com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Como quem diz, Daniel, você está aí? Daniel, está tudo bem? Daniel, teu Deus te livrou mesmo daí? Só me responde, você está aí, Daniel? Foi isso que Dário ali, até com pesar, chegou ali próximo à cova, né? Então Daniel falou ao rei, olha que coisa mais linda, igreja. Ó rei, vive para sempre. Daniel lá de dentro, depois de ter passado a noite inteira lá, saúda o rei de lá de dentro da cova dos leões. E aí o rei Dário ouve a voz de Daniel lá de dentro. O meu Deus enviou o seu anjo. Olha Daniel dando testemunho maravilhoso, né? E fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Oh, glória a Deus! E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha só, foi achado inocência diante dele, né? Porque foi achado em mim inocência diante dele. Foi achado em mim, Daniel, em mim, inocência diante de Deus. Deus sabia que eu não queria machucar coração nenhum. Deus sabia que eu não queria ficar descumprindo lei, mas é que eu não posso deixar nenhuma atitude humana passar na frente do meu amor, da minha intimidade por Deus. É isso que Daniel estava falando. E com o Senhor também, ó rei, eu não acho que eu descumpri um decreto, porque eu já orava antes, agora eu oro de novo. Eu sei, eu entendi o decreto, mas eles fizeram isso para me pegar. Né? Eu respeito o Senhor aqui, mas respeito mais a Deus, a quem eu sirvo. É isso que Daniel estava falando, justificando ali, com a maior educação do mundo, um lorde ali, Daniel, dentro daquela cova dos leões. Agora, você imagina o que Daniel viu dentro daquela cova? A sensação de Daniel. Eu tenho uma certeza muito grande que Daniel estava em paz dentro daquela cova. Porque eu repito, quem tem integridade e verdade sente paz, mesmo em situações de ameaça. Dentro da cova dos leões, vendo os leões ou sentindo os leões, a movimentação dos leões, porque imagina só, a Bíblia diz que foi fechada com uma pedra a cova. Então a gente não sabe se entrava luz, se não entrava luz. A gente não sabe se Daniel tinha visão dos leões ou não, ou depois começou a haver uma certa penumbra, não sei se alguma fresta de luz entrava na pedra que selou a caverna. A gente não tem essa exatidão, essa clareza desse momento, mas o fato é que ele testemunha que o anjo do Senhor me visitou. Glória a Deus por isso. Né? E ali ele fechou a boca dos leões. É isso que ele fala, não, os leões são famintos, mas essa carne aqui, né, o anjo fechou a boca, é isso que vai acontecer. Quando te colocarem em situações de risco, de ameaça, você continue sendo íntegro e verdadeiro. É Deus quem vai se manifestar. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus se manifestará. Só não para de cumprir aquilo que Deus está pedindo para você. Seja obediente, íntegro e verdadeiro, mesmo lá dentro da cova dos leões. Vamos seguir?
Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar o Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui é muito importante que a gente entenda. Nenhum dano foi achado Daniel, nenhum leão mordeu, nenhum leão feriu, nenhum leão deu uma unhada nele. Muito menos dilacerou a Daniel. Por quê? Porque crera no seu Deus. Creia, igreja. Creia que Deus é Deus de milagre, Deus de livramento, Deus de restauração. Ei, paramos de crer? Ficamos frios? Né? A gente segue a Deus de maneira fria, de maneira vazia. Chega, igreja, em nome de Jesus, creia verdadeiramente. Seja íntegro, verdadeiro. Louva, adora, ora, creia de verdade. Ah, pastor, mas você está falando isso porque você não está passando pela situação que eu estou passando. Talvez não esteja, mas eu te convido a crer que Deus te livra em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, tá bom? O traidor, o traiçoeiro, como falamos lá no primeiro versículo dessa aula, ele vai ter a penalidade dele, não se estresse. Ele vai ter Deus vai dar conta deles, em nome, continue você, íntegro e verdadeiro. Porque não sobrou só para quem condenou Daniel, não. Foi para eles, para os filhos e para as mulheres, toda a família. Isso foi uma derrota gigantesca, foi motivo de morte para os acusadores. E ainda não tinham chegado ao fim da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Não tinha chego, não tinha encostado. Aqui a Bíblia diz, ao fundo da cova. Os leões já pularam e começaram a rasgar partes de corpo de um de outro ali, tamanha a fome deles. Ali sim o anjo já não estava mais ali na cova. Os leões já estavam liberados para dilacerar quem viesse de comida para eles ali. E foi o que aconteceu. Os inimigos de Daniel foram lançados à cova e mortos com filhos, esposas, as famílias foram dilaceradas ali. Que triste, né? Que triste. É por isso que eu te convido a ser íntegro e verdadeiro, para ser livre dessas situações e não ser vítima de situações como essa. Amém? Encerro a aula de hoje com a nossa querida aplicação prática. Viver corretamente quando ninguém vê. Isso é mostrar integridade e verdade. Ah, mas já que ninguém está vendo, eu vou aproveitar para ver coisas erradas no meu celular. Eu vou aproveitar para pegar um objeto aqui que eu gostei que ninguém está vendo. Não. Quando ninguém estiver vendo, que você continue sendo íntegro e verdadeiro. Sabe por quê? Porque Deus vê tudo. Ah, mas lá na igreja eu estou no meio dos irmãos, eu sou um, aqui fora eu sou outro, aqui eu falo mais palavrão, né? Quando eu estou mais íntimo, assim, entre 2, 3 amigos aqui, eu falo umas coisas erradas, critico, julgo algumas pessoas. Não, chega, está repreendido em nome de Jesus. Nem palavrão, nem julgamento, nem falar mal de ninguém, nada disso, em nome de Jesus. Né? Viva corretamente quando ninguém vê. Sabe por quê? Porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. E vai te honrar devido ao seu posicionamento. Lidar com a verdade independente da consequência. Eita! Aplicação prática, hein? Lidar com a verdade independente da consequência. Ah, mas se eu falar a verdade aqui vai ficar mal para mim. Fale a verdade. Mas se eu condenar aqui, se eu falar realmente o que aconteceu, pode ser que me prejudiquem. Fale a verdade. Fale da verdade, fale do caminho, a verdade e a vida para as outras pessoas também. Né? Lidar com a verdade dependendo da consequência, porque muitas vezes a gente é coagido a mentir, coagido a falar em verdades, né? Coagido a não falar de Cristo para outros. Continue falando a verdade. As consequências estão na mão de Deus, mas seja íntegro e verdadeiro. E o último item de hoje, dar exemplo. Dar exemplo. As pessoas que te cercam olham para você. A Bíblia diz que somos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas e existem muitas pessoas me observando e te observando. Dê o exemplo. Ué, mas ela frequenta a igreja e eu ouvi ela falando tal coisa? Ele frequenta a igreja e eu vi uma atitude dele que eu achei meio estranha? Pois é, meus irmãos. É isso que eu peço para você vigiar e orar. Dê exemplo, seja íntegro e verdadeiro. Você não está à venda, você não negocia a sua salvação. Seja íntegro e verdadeiro. Dê exemplo.
As pessoas podem rir. Isso vai gerar muito fruto no teu trabalho, integridade e verdade. Muito fruto na tua casa e mais frutos ainda, porque você se torna salvo em Cristo Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador. Assuma esses valores: posicionamento, amor, caráter e hoje integridade e verdade. Amém? Glória a Deus. É uma coleção de valores, pastor. Amém. Que se aumente a sua coleção aí cada vez mais. Mas use desses valores. Tenha eles enraizados dentro do seu coração. E como eu gosto de falar, viva o extraordinário do Senhor. Aconteceu o que aconteceu naquela cova dos leões, é viver o extraordinário do Senhor. São coisas que só Deus pode fazer. Eu e você nunca faremos aquilo que Deus vai fazer. Nós não temos essa capacidade. Por isso, se comporta como Deus espera que você se comporte para viver o extraordinário. Seja íntegro e verdadeiro e viva as maravilhas do Senhor. Amém? Te espero na aula que vem. A última aula desse modo para falarmos de propósito e vida com Deus, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando. Valeu!